E, portanto, queria começar esta reunião de Câmara Ordinária de 3 de maio de 2021, também realizada em videoconferência. E queria começar, como é habitual, por dar nota que, efetivamente, nós temos, neste caso, que dar conta da evolução da situação epidemiológica, começar por aí, e dizer que, à data de hoje, a informação que nós temos é que, neste momento, existem 6 casos que estão ativos, neste momento, 1.149 casos recuperados e 60 óbitos a lamentar, como sempre. Em termos de escolas, nós, neste momento, temos a informação que do Externato João Alberto Faria existe uma situação de um aluno que está infectado e foram feitos 520 testes recentemente de despistagem e felizmente todos vieram negativos, portanto do EJAV. No que diz respeito ao EJA, não há conhecimento para já de casos confirmados e da Escola Profissional Gustavo Eiffel também não temos essa informação. Portanto, aparentemente há apenas um caso positivo neste momento nas escolas do concelho, como referi no EJAF, e houve uma testagem massiva de 520 elementos que vieram negativas, felizmente. Eu disse 520, mas não são 520, são 502, desculpe. Depois, queria dar nota também do feriado municipal. Nós vamos ter o feriado municipal na quinta-feira da Espiga, como é habitual, que será no próximo dia 13 de maio. Para além daquilo que é o Pinta Arruda, que está previsto, dar nota este ano e da remagem à Senhora do Monte, que também já é uma, digamos assim, uma característica do feriado, embora com grandes restrições e sem sumptuosidade de outros tempos. Eu diria que são duas situações que marcam, e este ano uma terceira que marca também é o facto de nós estarmos a trabalhar para junto das famílias e perceber até que ponto é que, como já se tinha dito, que possamos fazer também aqui uma pequena homenagem àqueles que partiram e que perderam a vida perante este vírus, a Covid-19. Já falei com os dois párocos do Conselho, quer com o Padre Daniel, quer com o Padre Rui, para se associarem, portanto, a este evento no próximo dia 13 de maio, e está previsto, portanto, fazer uma homenagem aqui no Centro Cultural do Morgado, com um memorial simbólico que vamos eventualmente levar a cabo, e depois vamos fazer uma remagem também ao cemitério, conjuntamente com os padres, para, no fundo, que possamos ter também aqui um momento de luto e de reconhecimento para estas famílias que muito sofreram com esta pandemia. Depois, dar nota que dia 9, que é domingo, vão receber um convite para a abertura, não lhe chamaria inauguração, mas é a abertura de um baloiço do Forte, portanto, no Forte da Carvalha. É um baloiço destes mais rústicos, que também tem sido colocado um pouco por todo o país, não é? E que nós não vamos fugir à regra, aliás. Depois também daquilo que foram algumas melhorias verificadas no Forte e do número de visitantes que temos tido, na casa dos 500 por mês, justifica-se então também dar ali mais alguma resposta em termos de atratividade, que pode ser muito interessante, e o enquadramento está belíssimo, e portanto é no fundo dar nota disso, que será no dia 9 de maio às 18h30, está bem? Depois, dar nota também do seguinte: nós tivemos aqui, portanto, a situação dos censos a decorrer. Hoje terminaria o último dia do prazo voluntário para resposta, embora até o final do mês ainda seja tempo dos recenseadores fazerem o seu trabalho. A nota que queria dar é que neste momento em Arruda, Concelho, já 90,28% dos alojamentos estão com respostas ativas, portanto já recolheram os recenseadores as respostas de 90,28% dos alojamentos. Faltam 700 alojamentos receber as respectivas respostas, e neste momento os recenseadores estão a fazer esse trabalho quase ao domicílio para tentar recolher os inquéritos preenchidos pela população. Nós estamos, enfim, daquilo que me disseram, estamos ligeiramente acima da média no Oeste, portanto a média do Oeste anda a cerca de 80% de inquéritos feitos, nós estamos um bocadinho acima disso, e portanto também dar aqui os parabéns não só aos recenseadores e a toda a equipa, mas também às juntas de freguesia que se têm envolvido, como é
seu apanágio nesta temática dos censos, que é tão importante para nós podermos medir aquilo que existe no Conselho e preparar o futuro. Depois, nota também para aquela situação da conta de gerência, no fundo, aquilo que foi o relatório do Tribunal de Contas sobre a conta de gerência de 2018. Eu creio que o chefe de divisão financeira falou convosco, ou pelo menos enviou a proposta de resposta que eu hoje já assinei em nome do município e também, no fundo, dando nota daquilo que foi o evoluir da situação e que é o evoluir da situação nos últimos anos. Aliás, a resposta foi preparada pelo Dr. Bruno Nago e eu, naturalmente, dei ali só uma outra chega por causa da questão dos subsídios às coletividades, porque, de facto, no âmbito da Carta Desportiva, já estamos neste momento, não é um regulamento propriamente, mas é algo que tem força deliberativa, quer da Câmara, quer da Assembleia, que é a Carta Desportiva, e há um período de candidaturas das coletividades para se poderem candidatar a benefícios no âmbito dos subsídios regulares. E, portanto, acrescentei esse ponto. De tudo o resto, enfim, são questões mais ou menos formais, mais ou menos pacíficas. Há ali uma questão, de facto, da plataforma da contratação pública que oferece alguma preocupação, tendo em conta que, no fundo, os contratos que deviam ter sido publicitados, houve ali um hiato de tempo, ou um lapso de tempo durante o ano 2018 em que não o foram. A plataforma, houve aqui uma desincronização qualquer da plataforma que não o fez automaticamente, e os funcionários colaboradores que costumam operar a plataforma também não se aperceberam dessa circunstância e, naturalmente, também ninguém no Executivo, eu próprio, naturalmente, que sou o principal responsável, também não me apercebi disso, mas, naturalmente, que os serviços já corrigiram essa situação e que, naturalmente, demos nota disso também ao Tribunal de Contas. Tudo o resto me parece que são coisas perfeitamente normais e naturais neste tipo de situações. E, portanto, esperamos agora que o Tribunal de Contas possa fazer a sua prudente análise aos nossos argumentos e que possa, no fundo, também perceber que, efetivamente, as contas estão fiáveis, os números estão interessantes, até do ponto de vista da execução, e que agora, enfim, mesmo que essa situação da plataforma seja de alguma recomendação, ela já está em prática, portanto, neste momento já o estamos a fazer, e vamos meter também uma norma no nosso controle interno para melhorar essa situação. Finalmente, queria, como não poderia deixar de ser, dar nota que nesta quarta fase de desconfinamento que entramos, consultar-vos para, no fundo, perceber se estão reunidas as condições, a meu ver sim, de voltarmos eventualmente às reuniões presenciais, por exemplo, no auditório municipal, até para proporcionar que o próprio público e os cidadãos e municípios possam dirigir à Câmara Municipal com segurança. Penso que aquela solução que encontramos na altura para o auditório parece-me que funciona e, portanto, estamos todos em segurança e, por isso, vim a propor, naturalmente com a concordância dos colegas, se assim o entendessem, de voltarmos na próxima reunião de Câmara ao modelo presencial no auditório às 15, em vez de ser aqui no Salão Nobre, para podermos, no fundo, voltar a ter essas reuniões com a presença de público também. Fundamentalmente era isto que tinha para, naturalmente, partilhar aqui com os colegas no âmbito do PAOD e agora ficarei ao dispor para alguma questão que entendam por conveniente. Está bem? Não sei se há alguma questão dos colegas. Muito rapidamente, Sim, Sr. Presidente. Força. Até começando pela exposição que fez, e começo pelo fim, para lhe dizer que nada tenho a obstar quanto à realização das próximas reuniões, digamos assim, presencialmente, seja no auditório ou noutro qual que venha a ser decidido. Pronto, quanto a isso. Quanto ao relatório do Tribunal de Contas para a Conta de Gerência 2018, quero também deixar aqui a mensagem que, primeiro, de agradecimento pelo facto de me terem transmitido efetivamente a disponibilidade daquilo que era a posição que a Câmara e o Executivo iria tomar, e como eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente, eu fui notificado mais tarde, portanto o meu prazo ainda, segundo me parece, ainda não terminou, deve terminar no final desta semana, e aquilo que eu vou dizer, simplesmente também que fique isto para o seu conhecimento, e depois até lhe posso enviar uma cópia, é uma coisa muito simples, dizendo que não tive qualquer participação, pronto, sendo vereador, sou vereador sem pelouros,
que não tive participação nem direta nem indireta nas situações concretas que ali são mencionadas e que dizem respeito, digamos, ao funcionamento dos serviços municipais, para o qual não tenho, digamos assim, essa interferência. E peço o arquivamento do processo relativamente, portanto, à eventual responsabilidade que pudesse ter. No fundo, penso que é 3 coisinhas ou 4 dizendo, mas também da mesma forma que o Sr. Presidente teve a amabilidade de me contactar, também não queria deixar de o fazer e de transmitir esta posição. Quanto ao mais, registro outra vez com agrado a ideia do baloiço no Forte da Carvalha, que tem proliferado por tantos concelhos deste país de norte a sul, e isto é um bom indício que também se aproxima a breve prazo a termos os tais passadiços em Arruda, porque também proliferam por tantos concelhos do nosso país, e não tenho dúvidas nenhumas que ainda é de passar nesse passadiço com o Sr. Presidente, seja lá em que funções forem, mas que tenhamos com saúde e vivinhos para todos nos podemos lá divertir ainda ao ar livre. E não tenho mais nada para transmitir. Ok, muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há mais algum colega que queira usar da palavra neste período. Não? Ok, então deixem-me só tomar nota das reuniões presenciais. Eu penso que todos concordamos, não houve oposição de ninguém, que possamos voltar ao modelo das reuniões presenciais, é isso? Ok. Muito bem. Quanto à questão do Tribunal de Contas, enfim, agradecer a nota que o Sr. Vereador partilha aqui na reunião de Câmara, é perfeitamente legítimo e compreensível. Aliás, se eu estivesse na mesma posição, provavelmente tomaria a mesma posição que o Sr. Vereador aqui manifesta. E, portanto, parece-me perfeitamente sensato da sua parte. Quanto à questão do balanço no Forte da Carvalha, pois a esperança e o sonho comandam a vida, como se costuma dizer, e onde há vida há esperança, e onde há esperança há também vida. E, portanto, vamos ver, os passadiços não são para executar até ao final do mandato, que é só isso que eu posso estar mandatado a esta data para poder falar. Vi também que este fim de semana, aliás, foi inaugurado, mas hoje é que foi aberto ao público, nos célebres passadiços do Paiva, sim, em Aroca, no município de Aroca, que foi inaugurado pela Ministra da Coesão, agora recentemente, uma ponte suspensa de 520 metros, salvo erro, e que, julgar pelas imagens da televisão, aquilo é absolutamente esmagador. Assim como esmagador é o preço, 2,3 milhões de euros, mas, enfim, não sei qual é que será o orçamento de fazer os passadiços, era muito bom sinal que o município pudesse ter condições, o município e as entidades... Sr. Presidente, permita, mas nós também não queremos fazer uma ponta a ligar o Forte da Carvalho ao do Cego, porque senão ainda era maior que aquela. Mas era uma boa ideia. Ainda era maior que aquela, e então aí era o êxtase. Pronto, exato. Mas eu queria dizer, será muito bom sinal se o município, ou as entidades que colaborarem com o município, tiverem condições de fazer os passadiços. Os 2 milhões é só como referência meramente, enfim, académica, não tem qualquer razão com a... Isto é uma participação, salvo erro, de 85%. Sim, creio que sim, 85% fundos europeus. A fundos perdidos, sim. Portanto, o que é significativo. É verdade. Mas pronto, só para dizer, estamos aqui mais em tom de graça, mas naturalmente que esta questão da temática do ar livre e daquilo que é o desporto e o contacto com a natureza e o próprio turismo de natureza ganhou com a pandemia um destaque ainda maior do que ele já tinha, e portanto é muito natural que os próprios municípios possam ter uma estratégia, e devam ter essa estratégia de valorização e beneficiação. Aliás, eu tive a ocasião também de acompanhar durante este fim de semana o Sr. Presidente da Junta, que me convidou amavelmente de Santiago para umas obras que estamos a fazer em colaboração com a Junta, de valorização daquelas cascatas da Contradinha, em Santiago dos Velhos, e com uma intervenção que a meu ver está minimalista, e não poderia ser de outra forma, porque às vezes a intervenção humana estraga mais do que acrescenta. Me parece que vai ficar ali um espaço muito, muito interessante naquilo que diz respeito à fruição de um espaço de lazer e de um espaço que para esta fase que estamos a viver pode ser muito interessante valorizar. E, portanto, isto para dizer o seguinte, também estou a falar aqui de dinheiro de cor e de valores, e às vezes o financiamento
nem sempre é aquilo que nós esperaríamos que fosse, é certo, mas às vezes com um conjunto de boas vontades e sinergias nós conseguimos chegar a bom porto e fazer algumas intervenções que vão pontuando e que vão melhorando e que vão depois condicionando também aquilo que é no futuro a adaptação do território e a adaptação das pessoas e o investimento que vai ser feito a seguir. Portanto, fez-se o balanço, fez-se umas melhorias no Forte, o Parque das Merendas também no Forte do Cego irá arrancar, esperemos nós, e espero que em junho tenhamos novidades sobre isso. Pronto, vamos fazendo este caminho, paulatinamente, passo a passo, com a capacidade que temos no momento, e depois, tendo esta estratégia de desenvolvimento, mais facilmente conseguiremos também chamar outros parceiros e tudo isso para poderem ajudar a cimentar esta ideia. Mas pronto, basicamente era isso. Eu agradeço naturalmente as palavras do Sr. Vereador e pronto, o convite fica feito. Vão receber um convite. Se é que eu só queria dizer, porque pronto, que sou uma pessoa interessada nestas matérias e não sei se o Sr. Presidente até ouviu, mas foi notícia este fim de semana, nem sei qual é que é o Executivo Camarás, se quer que lhe diga. Arcos de Valdevez anunciou que concluiu agora cerca de 300 quilómetros de trilhos no seu concelho. E tem um espaço que eu já lá conheço, que é fantástico, que é o Sistelo, e que, portanto, está ali uma referência de facto espetacular. E aquilo que o Sr. Presidente acabou por dizer é de facto muito importante, porque, quer queiramos, quer não, a pandemia teve defeitos e virtudes, trouxe muita, se calhar, inovação em atividades que nós não pensávamos que tivessem essa mesma inovação, e eu acho que a questão da natureza, mais do que nunca, vai ser um fator de coesão territorial, porque as pessoas, com o facto de caminhar, não só vão se aproximando umas das outras através dos trilhos, o que é que seja, mas também estão a contribuir para o seu bem-estar de saúde. E isso acho que são fatores muito importantes e que o futuro dirá se é assim ou não. Muito bem, é isso mesmo. Não sei, meus caros colegas, se têm mais alguma questão neste PAOD, se podemos dar início então à ordem do dia. Creio que podemos então avançar para a ordem do dia. O ponto número 1 é a ata da reunião ordinária de 19 de abril de 2021, claro. Não sei se há alguma questão sobre a ata. Se poderemos passar à votação. Penso que sim. Então, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada então a ata da reunião de 19 de abril de 2021. O ponto número 2 é a ata da reunião de 26 de abril, que foi realizada por via eletrónica. Enfim, não sei se há alguma questão sobre isto, é meramente conteúdo deliberativo daqueles regulamentos que depois já foram presentes à Assembleia Municipal. Não havendo nenhuma questão, podemos considerar então a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade também o ponto 2 da ordem de trabalhos. O ponto 3 da ordem do dia diz respeito à 7ª alteração à ASGOP e ao orçamento. No fundo tem que ver com sistematicamente 3 ou 4 situações que eu passaria a detalhar. Primeiro, com uma publicação do espólio de Irene de Lisboa, em que há aqui um acrescento de custos estimados de 2.650 euros. Tem que ver também com a amortização de capital do empréstimo de curto prazo, na ordem dos 150.000 euros. E tem que ver com a aquisição de equipamento diverso, básico, neste caso para os serviços da Câmara, de 10.000 euros, que está aí previsto. Basicamente são estes os 3 tópicos fundamentais nesta alteração, que era assim uma alteração mais corriqueira, por assim dizer. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos passar então à votação, que vem para ratificar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 3 da ordem de trabalhos. O ponto 4 diz respeito, neste caso, à reabertura de um procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho no mapa pessoal do município da Ruda, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no âmbito da divisão de obras, ambiente e qualidade de vida, neste caso no setor das máquinas, viaturas, transportes e oficinas. Trata-se, neste caso, de uma pessoa que nós queremos contratar para a condução de máquinas. Este concurso já tinha sido iniciado, chegou ao seu termo porque, não sei se posso dizer que tenha ficado deserto, não ficou deserto porque houve concorrentes, mas os concorrentes que existiram, creio que também foram poucos, e não tinham as habilitações que constavam, digamos assim, das condições do concurso.
E, portanto, nessa medida não havia condições para o concurso prosseguir, teve que ser findo, e agora há necessidade, uma vez que se mantém a necessidade de contratação do colaborador que venha fazer estas funções, ou exercer estas funções, melhor dizendo, no fundo há necessidade de voltarmos a abrir este procedimento. Mário, não sei se queres acrescentar alguma coisa, mas basicamente penso que é isto que está em cima da mesa. Ficaste bloqueado. Está me ouvir? Agora já. Ok, é isso mesmo. É Ok. fechar um e abrir outro, depois continuam as aplicações pretendidas. Ok. Muito bem. Não sei se há alguma questão dos vereadores. Se não houver, podemos colocar então à votação este ponto 4 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade este ponto 4 da ordem de trabalhos. O ponto 5 é uma proposta que visa a questão da avaliação do desempenho das unidades orgânicas no âmbito do SIAD-APUM. Enfim, não vou perder aqui muito tempo, até porque esse é um relatório mais técnico que, no fundo, visa fazer o balanço daquilo que são o prosseguimento ou o atingimento dos objetivos, que estão aí bastante detalhados, e, portanto, basicamente é, no fundo, aprovar essa situação. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não havendo. Não, eu a única questão que queria perguntar, desculpe lá, Sr. Presidente, esta avaliação é obrigatória ou a Câmara tomou a iniciativa de a querer fazer, digamos assim, internamente? Esta avaliação nos termos da lei é obrigatória no âmbito do SIAD-AP, sim. É mesmo obrigatório. Não havendo nenhuma questão adicional, colocaria então o ponto 5 à votação dos vereadores. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. O ponto 6 da ordem do dia é um projeto de regulamento para criar um vale apoiar o comércio local, que no fundo é mais um instrumento que nós pretendemos que seja de apoio àquilo que são os negócios que têm sido afetados pela pandemia, nomeadamente o comércio a retalho, nos diversos segmentos, e basicamente nós pretendemos criar um vale de compras em que, no fundo, mediante aqui os critérios do regulamento, quem esteja interessado dirige-se aos balcões únicos, portanto, quer da loja do cidadão, quer dos espaços do cidadão, adquire até um número máximo de 5 vales por cada cidadão. Esses vales têm um custo de 5 euros e recebem 10 euros, uma espécie de 10 euros em cartão. Não é 10 euros em cartão, mas é 10 euros em vale. Portanto, uma pessoa que compre 5 vales tem 25 euros de custo e obtém um vale de 50 euros que pode ser depois utilizado nas compras do comércio local aderente. Portanto, isto depois terá que haver um período em que as lojas têm que aderir a este projeto, naturalmente, e depois, no final, enfim, daquilo que será o período de vigência deste programa, no fundo, depois os comerciantes vêm fazer a entrega dos vales que obtenham e depois serão ressarcidos pelo município em função daquilo que foram o número de vales apresentados. Portanto, basicamente, o objetivo é este, portanto, é, no fundo, estimular a procura interna, estimular o consumo interno, estimular também aquilo que é a capacidade do comércio local poder ser mais atraente, com aqui algum desconto que seja induzido em alguns produtos. As regras basicamente são muito simples e têm naturalmente aqui previsão no regulamento. O espírito é este que acabei de, no fundo, relatar nesta introdução, mas havendo mais alguma questão concreta dos seus vereadores, terei todo o gosto em poder esclarecer. Muito obrigado. Eu posso? Sim, sim. Só quero deixar aqui uma nota que acho, digamos, que a medida é interessante, mas parece-me simbólica. E isto simbólica porquê? Porque o valor também é diminuto, estamos a falar para todo o Conselho, qualquer coisa como 5.500 euros que são lá referenciados, o que distribuído por todo o comércio local dá valores diminutos, mas não deixa de ser um contributo, ponto 1. Agora, aqui chegados, eu acho que nós temos que tomar
e o município, nesta retoma que se pretende seja o mais rápida possível da economia, é apostar em projetos que efetivamente possam trazer pessoas ao nosso concelho, que possam cá gastar o seu dinheiro, que possam consumir com essas visitas, e aí sim são verdadeiramente uma ajuda ao comércio local. E falámos há pouco da ponte lá em Aroca, de facto, efetivamente, ouvindo algumas reportagens sobre aquilo que se passa, aquilo era um concelho eminentemente rural e transformou-se com o turismo e com a adesão das pessoas nas visitas àquela parte do concelho, todo o comércio local ganhou, e de que maneira, com essa exposição. Portanto, no fundo, a mensagem que eu quero aqui dizer acerca do projeto é um projeto que tem uma boa intenção, os valores não são significativos, mas são o que são, mas que nós temos que apostar mais em projetos de outra dimensão, que efetivamente coloquem a Ruda no mapa para que sejamos visitados e daí contribuirmos para todo o nosso comércio local, sobretudo até para a restauração, que é um fator que é uma área que também sofreu muito, ou das que mais sofreu com esta pandemia. Portanto, deixando esta nota, nada mais tenho a dizer. Ok. Dar só nota que este vale de compras não é aplicado exclusivamente no comércio, neste caso na restauração, é aplicado no comércio também. Enfim, o crowdfunding é um sistema diferente em que nós subsidiamos diretamente os comerciantes que aderirem ao programa. Isto aqui é um bocadinho diferente, é no fundo para estimular o consumo e a procura através dos consumidores. Não é apoio direto aos comerciantes, é no fundo procurar estimular a procura, no fundo, para que as entidades possam ter a capacidade de melhorar a oferta e aumentar o volume de vendas. Naturalmente que no agregado familiar, se duas pessoas adquirirem 10 vales de compras, isso dá potencialmente uma poupança de 50 euros em um volume significativo de consumo. Obviamente que isto tem aqui um período de vigência que é balizado no tempo e, naturalmente, esta é uma primeira fase. Se virmos que esta operação corre bem e se esta campanha de vales pode ter a sua adesão e expressividade no comércio local e na dinâmica local, não ajeitamos a hipótese de, eventualmente, alargar este programa para outros anos e para outros períodos que possam fazer sentido. Para além disso, em termos de projetos estruturantes, enfim, o programa que nós temos em vigor e que neste momento está em execução é o programa do novo conceito para o Mercadinho da Arruda, que, como sabem, será um programa diferente e que pode ser diferenciador aqui para o concelho, com um segmento mais específico. O Arruda Lab, no fundo, também está com um programa neste momento ambicioso e que está neste momento em concurso público. Oxalá que consigamos levar a bom porto esse procedimento e que ele consiga rapidamente entrar em obra. O objetivo é nós trazermos pessoas com caráter de regularidade. Eu percebo a questão do turismo, o turismo é importante, mas parece-me que nós temos que ter a capacidade de introduzir aqui dinâmicas mais inovadoras, de potencialmente criar aqui um ciclo de pessoas que possam não só ter acesso a rendimento disponível, a oferta de emprego, mas também de uma base mais permanente a presença delas no território do concelho, porque isso é que tem um efeito multiplicador naquilo que é os serviços de bens e consumos e aquilo que é a economia local. Acho que é complementar, acho que o turismo é importante, mas as atividades económicas e o primeiro setor, como nós queremos apostar no Mercadinho da Arruda e no Arruda Lab, parece-me que tem aqui um pendor que potencialmente poderá ser mais importante para o concelho em termos daquilo que é a capacitação do setor, daquilo que é também a retenção do talento e daquilo que é melhorar os níveis de bem-estar e o rendimento disponível e, consequentemente, a atividade económica. Portanto, basicamente, é esse o nosso foco e objetivo. E, naturalmente, é complementar e é alternativo, e ainda bem que é. E, portanto, é esse o nosso caminho no curto prazo. Portanto, as obras estão em curso, uma já está em curso e outra para lá avançará, esperemos nós. E, portanto, depois vamos continuar este ciclo, como disse, de dinamizar aquilo que são os trilhos, aquilo que são os fortes, que há muito ainda a fazer,
e valorizar a nossa oferta também em termos turísticos. Nós temos conseguido, através dos audioguias, através dos roteiros turísticos, através de um conjunto de iniciativas que temos procurado fazer também, e do setor da restauração, que tem sido muito pujante. Aliás, estamos no mês de maio, mês da gastronomia, e que o setor da restauração mais uma vez disse presente. Vamos continuando a fazer esse caminho de tentar dinamizar as atividades locais e, portanto, o próximo ponto da ordem de trabalhos, que é o 7, também vem ao encontro deste objetivo que temos. Dito isto, perante o regulamento que está aqui em apreciação, no ponto 6 da ordem de trabalhos, eu questiono se há mais alguma questão sobre o mesmo ou se podemos passar à votação deste ponto. Presumo que não haja mais nenhuma questão e, portanto, vamos passar então à votação do ponto 6 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalhos. O ponto 7 da ordem de trabalhos é um contrato de programa de patrocínio financeiro ao Clube de Promoção do Karting e Automobilismo. Esta situação tem um contexto que já vem do ano passado, que depois não foi possível avançar com este evento, na medida em que, entretanto, se colocou a questão da pandemia e tudo isto foi reequacionado, objetivamente. Até foi através da Junta de Freguesia de Ranhol, do seu presidente, que me apresentou aqui ao presidente deste clube, que tinha contactado a Ranhol, porque um dos objetivos era que a especial começasse em Ranhol, e ainda é esse o objetivo. E depois foi através do contacto com o seu presidente da Junta de Ranhol que este assunto passou para o município e que o município da Ruda fez a ponte para também aquilo que é o município do Sobral, Alenquer e Cadaval, que conjuntamente com o município da Ruda e com a Cima Oeste, no fundo, participam conjuntamente neste objetivo comum de se fazer aqui uma prova de automobilismo no nosso concelho. Esta prova chama-se Rally de Lisboa. Rally de Lisboa porquê? Porque o epicentro, o início da prova começa em Lisboa, mas depois vai passar por este território do Oeste, nomeadamente o Oeste-Sul, a Ruda, Sobral, Alenquer e Cadaval, terminando também com uma especial no Monte Junto. O objetivo é que este Rally de Lisboa, que conta também com o patrocínio e com o apoio em termos de embaixadores do Rui Madeira, que foi um grande piloto de automobilismo e neste caso de Rally, no fundo o objetivo é que de facto esta prova seja uma prova que tem agora aqui o seu início, que neste momento ainda não está no calendário nacional, mas o objetivo a médio prazo é que esteja no calendário nacional, até porque na região de Lisboa não há um rally, não tem havido um rally. Tem havido um rally a norte, tem havido o rally da Madeira, tem havido aqui ou ali algumas provas, e Lisboa, a grande região de Lisboa, nunca teve com caráter de regularidade um rally com o seu nome. E, portanto, o objetivo deste clube e da própria federação é que este rally possa começar agora, mas o objetivo é que estabeleçamos aqui compromissos a médio e longo prazo para que esta prova possa, no fundo, integrar o calendário e possa fazer o seu caminho até como prova, até eventualmente no futuro internacional. Vamos ver, para já, entendem os municípios de Alenquer, Ruda dos Vinhos, Cadaval e Sobral de Montagraço e acima oeste, que não tendo os municípios estes territórios de mar e outro tipo de valências, com a questão dos eventos, nomeadamente eventos automobilistas que mobilizam também a comunidade local e não só, a comunidade da região e até a nível nacional, possamos trazer para os territórios mais atratividade em termos daquilo que é o número de pessoas a frequentar e também daquilo que é o incremento da atividade económica. Objetivamente, para além daquilo que está aqui previsto em termos de apoio logístico e tudo mais, há um encargo para o município, neste caso para os municípios, que é igual para todos, para podermos fazer o rally nestas condições. O encargo dos municípios é de 15 mil euros cada um, e 15 mil euros porque todos eles vão ter participação mais ou menos igual na prova, e até por acaso o município da Ruda vai ter até mais presença dos rallies aqui, neste caso dos carros, porque vamos ter duas especiais que vão passar pelo território do concelho. No entanto, está previsto também uma cláusula que é acima oeste, uma vez que também participa noutros eventos, como o surf em Peniche, naquilo que é o Campeonato do Mundo de Surf, e também na Onda da Nazaré. O que está previsto é que acima oeste, junto do Turismo do Centro e de outras entidades, procurará também cofinanciamento para ajudar os municípios a suportar, digamos assim, esses encargos,
e tudo aquilo que for a obtenção desse produto de diligências que possam fazer da obtenção de cofinanciamento abaterá aquilo que é o custo que está previsto dos municípios. Aliás, isso está previsto no próprio texto deste caso, deste contrato de programa que está aqui presente como ponto 7 da ordem de trabalhos. Enfim, basicamente é isto, ou seja, o objetivo que esta prova é que ela nasça, que possa sedimentar-se, que possa ter um caráter de regularidade, que possa, enfim, ser uma prova influente no calendário nacional de provas de automobilismo, neste caso de rally. Tem o nome de Lisboa porque é um nome que pode, no fundo, ajudar a catapultar este rally do ponto de vista até internacional. E tem aqui uma ramificação forte na região oeste, por força aqui da inclusão dos territórios da Ruda, Sobral, Cadaval e Alenquer. Basicamente é isto, estamos com a expectativa naturalmente de que ele se realize, há uma cláusula de salvaguarda se de facto as condições sanitárias não permitirem, porque este evento está previsto realizar-se no final do mês de junho. Se de facto as condições sanitárias não o permitirem, o evento será adiado sem que os municípios tenham esse encargo financeiro. Pronto, basicamente é isto e temos a expectativa de, se as condições sanitárias o permitirem, lá está, de ter aqui gente a vir ao território destes concelhos e poder aqui também deixar aquilo que é o produto da sua atividade económica para valorizar, no fundo, a oferta concelhia. Basicamente era isto que tinha para dizer neste ponto 7 da ordem de trabalhos, mas naturalmente ficarei ao dispor dos colegas para alguma questão que entendam por conveniente. Sr. Presidente, só uma primeira questão. Esta prova, digamos assim, inserida no tal Rally de Lisboa, que será uma prova por etapas, segundo me parece, é para ser anual. Sim, a ideia é essa. O que eu quero transmitir aqui é, de facto, acho que é um evento interessante, porque aqui estamos a falar outra vez daquilo que possa trazer pessoas ao concelho e de alguma forma potenciar o desenvolvimento do nosso concelho e das pessoas que estão ligadas ao comércio local, porque isto mexe com toda a atividade económica do concelho e, portanto, e obriga-nos também, enquanto município, a criar as condições propícias e adequadas a uma prova desta natureza, que presumo que tenha também algumas exigências do ponto de vista, digamos, depois da segurança e tudo mais, mas quero frisar que vejo eu esta iniciativa com muito bons olhos, porque efetivamente, a par de outras iniciativas, é mais uma, e que se tiver o tal caráter regular de ser anual, que se crie esse hábito e que ele passa a integrar o calendário nacional da Federação, digamos, todos nós passamos a ter por referência que nos 10 dias de todos os anos, de cada ano que vai passando, vamos ter uma atividade que apaixona muita gente, como nós sabemos, e que, portanto, estou-me a lembrar do Rally de Portugal com aquela célebre etapa em Faf, como há a Rampa da Falperra, e porque não a nós temos aqui a nossa Rampa da Mata, que será sempre algo que fica associado ao nosso concelho e que terá seguramente o apoio de todos os apaixonados pelo automobilismo e aqueles que não são apaixonados e que possam não gostar tanto desta atividade, também ter as atividades ao ar livre de outras características, portanto é o complemento e que eu acho que é uma boa iniciativa e que devemos acarinhá-la e potenciá-la. Muito bem, é isso mesmo. Não sei se há mais alguma questão dos seus vereadores sobre este ponto, o 7, se podemos colocá-lo à votação. Assim sendo, vamos então colocar à votação o ponto 7 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então por unanimidade o ponto 7 da ordem de trabalhos. Pronto, o ponto 8º da ordem de trabalhos era algo que também estava previsto e consagrado no plano de atividades e no orçamento, neste caso nas grandes opções do plano e orçamento para 2021. O projeto da Ruda Ajuda Mais é, no fundo, um projeto que visa dar algum suporte, neste caso, ao reforço dos programas alimentares existentes no concelho, no fundo, para que, com este tempo em que estamos a viver, de alguma quebra de rendimento disponível das famílias e daquilo que há algumas dificuldades que estão a passar alguns agregados familiares, o objetivo é, no fundo, conseguirmos fazer com que exista mais resposta do setor social, da nossa rede social, do nosso banco solidário,
e, no fundo, as conferências vicentinas Nossa Senhora da Salvação, que são, como sabem, uma entidade que está sob a alçada da Fábrica da Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Salvação, possam aqui também ser chamados a ajudar o município neste projeto Arruda Ajuda Mais. Basicamente, o que é que isto consistirá? Consistirá, portanto, num apoio financeiro mensal de cerca de 1.000 euros, que está previsto até ao final do ano, para já, para que as conferências vicentinas possam reforçar, digamos assim, o seu programa de apoio alimentar, que, como sabem, tem existido sempre em interação com o sistema de banco, do Banco Alimentar contra a Fome, que é um sistema que abastece também a Conferência das Vicentinas e não só, mas no fundo, basicamente é um apoio extra que nós estamos a dar a esta rede social, a este balcão solidário, a este banco solidário que já temos a funcionar e que tão bons resultados tem tido, e a Conferência das Vicentinas tem feito aqui também um trabalho muito meritório e que nós naturalmente reconhecemos sempre, e este é mais um apoio que vamos dar para que nada falhe ou que consigamos chegar a todas as solicitações possíveis. Basicamente, Carla, penso que é isto. Não sei se tens alguma questão que queiras acrescentar. Não? Então, basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas perante esta explicação dada. Sr. Presidente, eu só, muito brevemente, é o seguinte. Naturalmente que apoio esta iniciativa, mas como ela vinha mencionada de apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial, eu coloco esta questão porque também há, penso não, em Arranhol também há a Fábrica da Igreja de São Lourenço, Paroquial de São Lourenço, não sei se em Santiago acho que pertence a Arranhol nessa coisa da Comissão Fabriqueira, penso eu, e Cardosas não sei se tem. Aquilo que o Sr. Presidente acabou de explicar é que, no fundo, isto é um apoio às conferências vicentinas para depois distribuir. Mas esta distribuição far-se-á por todas as, digamos, as comissões fabriqueiras, ponto número 1. Ponto número 2, se não faria mais sentido, digamos, uma vez que existem estas comissões fabriqueiras, haver um apoio a cada uma delas, de modo a que cada uma delas pudesse também utilizar estes fundos de caráter solidário e apoiar as famílias carenciadas de cada uma dessas fábricas. Neste caso estamos a falar de Nossa Senhora da Salvação. Creio, não sei se há alguma em Cardosas, acho que pertence à Arruda, portanto acho que só haverá 2 comissões fabriqueiras, a de São Lourenço e a da Nossa Senhora da Salvação. Se esta minha pergunta tem ou não sentido de ser. Parece-me que tem, mas deixa à consideração também do Sr. Presidente. Bom, neste caso é assim, a única entidade que tinha, penso eu, mas a Carla aqui poderá dar alguma ajuda, porque estas temáticas são tratadas no âmbito do Banco Solidário e daquilo que é a rede social do município, que tem reunido sobre estas matérias, e eu diria que, no fundo, nós ao estarmos a consagrar este apoio à Comissão, neste caso à Conferência Vicentinas, desculpem, tem que ver com o facto de eles estarem no âmbito daquilo que é as competências da rede de bancos contra a fome. Neste caso, há uma parceria entre a Conferência Vicentina São Vicente, peço desculpa, da Nossa Senhora da Salvação, estou trocado com os nomes, e este apoio que tem do Banco Central, neste caso do Banco Alimentar contra a Fome, é uma conferência que trabalha diretamente com o Banco Central. E, portanto, houve a necessidade, sentimos nós, perante as maiores solicitações que tem havido, de haver um reforço deste programa a nível local. Portanto, nós tínhamos o programa Ajuda Arruda Mais, que já era uma intenção do município avançar, e não íamos querer duplicar, digamos assim, aquilo que é o apoio e a intervenção social nesta área. E, portanto, utilizámos aquilo que é o parceiro que está mais vocacionado para tratar desta temática. Tendo em conta que nós trabalhamos em parceria e em rede, a minha resposta em relação a essa questão é que todos os casos de sinalização que existirem nas outras freguesias que eventualmente não estejam ainda devidamente sinalizados pela rede social, neste caso pelo Banco Solidário e pela Conferência Vicentina de Nossa Senhora da Salvação, eu diria que devem ter esse tratamento enquanto rede e que se deve procurar maximizar aquilo que é a intervenção das Conferências Vicentinas e dos outros parceiros nessa rede e, no fundo, chegar ao apoio onde ele tem que ser desenvolvido.
do ponto de vista legal, temos aqui algumas restrições. Nós não podemos apoiar diretamente o socio-caritativo nem a Conferência Vicentina. A Conferência Vicentina não está aqui diretamente mencionada, precisamente porque nós vamos dar o apoio à Fábrica da Igreja Paroquial, porque tem contabilidade organizada, porque tem as situações do ponto de vista tributário e fiscal devidamente esclarecidas e que tem personalidade jurídica. Porque senão nós não conseguíamos fazer esta subsidiação a entidades que não têm propriamente personalidade jurídica. E, portanto, a justificação para fazermos através da Igreja Paroquial da Nossa Senhora da Salvação é essa, porque do ponto de vista jurídico é mais simples do que fazer através diretamente das conferências ou do socio-caritativo. Mas, em todo o modo, o que eu queria deixar bem claro é que este apoio é para ser concedido ao Conselho, a todo o território concelhio, isto é um programa de reforço alimentar para todos os municípios que naturalmente estiverem carenciados e que precisarem deste apoio suplementar. Se a situação é sinalizada por Arranhó, por Santiago, etc., para nós isso é indiferente. Nós o que estamos a apoiar é as necessidades de toda a população no seu conjunto e, portanto, parece-me que tem que haver aqui bom senso, ponderação e trabalho em parceria e em rede para que nada falte, porque naturalmente este dinheiro que nós vamos prestar é para ser utilizado em aquisição de bens essenciais e não é para ser utilizado para um fundo, uma espécie de fundo de maneio. Isto é para ser utilizado para aquisição de bens de primeira necessidade, nomeadamente bens alimentares. Não sei, Carla, se queres complementar a informação prestada, se calhar era conveniente. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas presentes, os colaboradores do município. Não, eu acho que, de facto, com o esclarecimento, é um esclarecimento transversal. Portanto, o objetivo é um objetivo a todo o Conselho e não é uma ajuda direta, mas uma ajuda em aquisição de bens essenciais, portanto, necessidade básica das pessoas. Portanto, eu não tenho mais nada a acrescentar à explicação que o Sr. Presidente já explanou. Sr. Presidente, Sim. Pronto, só no sentido aqui, quando fiz a minha intervenção, é no sentido de haver transparência o mais possível nesta questão. E eu estou a dizê-lo por seguinte: se a figura jurídica mais adequada é a Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da Nossa Salvação, quem sou eu? Não tenho rigorosamente nada contra, até apoio desde o primeiro momento. Mas tendo eu conhecimento, e o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora, que também existe a Comissão Fabriqueira Paroquial de São Lourenço, e havendo também em Arranhó o socio-caritativo, portanto, que também tem por missão, no fundo, apoiar, através de géneros alimentares, aquelas famílias mais carenciadas. Eu, desde que isto funcione em rede, como o Sr. Presidente disse, e que a Comissão Fabriqueira de Arranhó ou o Centro Socio-Caritativo tenha acesso para fazer também face às necessidades destas freguesias, quer de Santiago, quer de Arranhó, naturalmente, que nada tenha a obstar. Quando frisei esta questão, não é por uma guerra entre comas, digamos, da capelinha, não, era só para perceber a lógica e assim podemos, se calhar, a própria Câmara para evitar mal-entendidos, digamos, fazer a abordagem de que este financiamento é no sentido para todas as famílias carenciadas do nosso concelho e então não há aqui uma maior predomínio por ser a Comissão Fabriqueira da Nossa Senhora da Salvação ou outra qualquer que fosse. Foi um recurso que utilizaram e porque assim fica esclarecido de uma vez por todas que não há aqui, digamos, discriminação de ninguém, senão quem estiver de fora, Sr. Presidente, e eu estou-me a pôr do cidadão que está de fora, pode dizer, olha, então mas porquê para a Comissão Fabriqueira de Nossa Senhora da Salvação e não para a Comissão Fabriqueira de... Só isso. Ok, certo. É compreensível e eu percebo a questão. Nós utilizamos a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Salvação porque ela centralizará, digamos assim, o programa de reforço alimentar. Basicamente o objetivo é, já há este trabalho que esta Fábrica da Igreja Paroquial de Senhora da Salvação, em conjugação com a Conferência Vicentina, faz com o Banco Central, neste caso, de luta contra a fome, Banco Alimentar.
E no objetivo é reforçar esse programa a nível local e, reforçando o programa a nível local, depois, no fundo, fazer a distribuição em rede, como tem sido sempre feita. E, portanto, basicamente é isso, é mais por uma questão de simplificação processual do que propriamente de exclusão do que quer que seja. Eu reforço, reitero e sublinho que, de facto, o objetivo desta proposta é valorizar ou reforçar o banco local de alimentação para as pessoas mais vulneráveis e, no fundo, distribuí-lo em rede. É o que faz sentido e é como temos trabalhado, é em rede no âmbito do nosso Banco Solidário e daquilo que é a rede social também a trabalhar. Está bem? Muito bem. Não sei se há mais alguma questão dos senhores vereadores quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Se não houver, vamos então avançar com a votação do ponto 8 da ordem de trabalhos e pergunto quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por unanimidade o ponto 8 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 9 da ordem de trabalhos, diz respeito também a mais uma medida no âmbito da ação social escolar. Enfim, como é habitual, também não vou aqui identificar os alunos que estão aqui identificados. Trata-se de 2 escalões B e 2 escalões A, portanto, o equivalente a 50% no caso do escalão B do valor de apoio da refeição e 100% no caso do escalão A em termos de apoio. Portanto, isto significa que se cifra com esta aprovação desta proposta um encargo do município de 243,38 €. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto 9 da ordem de trabalhos. Se não houver, colocá-lo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos. Os pontos seguintes, portanto, o 10 e o 11, diz respeito a propostas no âmbito daquilo que é o Fundo de Emergência Social, que está em vigor, como sabem. Eu não vou aqui identificar os processos. Nos termos de informação dos serviços, eles reúnem condições para o respectivo deferimento e é isso que se propõe à reunião de Câmara de hoje. Portanto, não sei se há alguma questão quanto ao ponto 10 ou 11. Se não houver, passamos à votação. Falaremos naturalmente individualmente. Ponto número 10. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E ponto número 11. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então também por unanimidade. O ponto seguinte tem que ver com o concurso do Arruda Lab. No fundo, houve aqui algumas situações que foram identificadas por alguns potenciais interessados, neste caso a Comporto e a Secal Engenharia, que fizeram aqui algumas questões relacionadas com eventuais erros e omissões do caderno de encargos. Portanto, já foi respondido do ponto de vista técnico pela equipa projetista deste projeto e, portanto, basicamente agora vem aqui para ratificar, uma vez que já foi colocado também na plataforma, esta listagem de erros e omissões e a resposta para que o procedimento não tivesse suspenso pelo tempo desnecessário. Não sei se há alguma questão concreta dos senhores vereadores sobre este ponto. Não havendo, podemos então passar à votação deste ponto 12 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 13, diz respeito a um concurso que lançámos recentemente para a empreitada de beneficiação e conservação de vias municipais para este ano de 2021, naquilo que é a sequência lógica do cumprimento do plano de pavimentações aprovado em janeiro de 2019 por esta Câmara Municipal. Basicamente, enfim, só houve um concorrente, neste caso foi a Construções Pragosa S.A., e apresentou uma proposta pelo valor abaixo daquilo que seria o preço base, neste caso 443.682,81 €, mais IVA e um prazo de execução da obra de 4 meses de calendário. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo,
podemos então passar à votação deste ponto 13 da ordem de trabalhos. Quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade este ponto 13 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 14, que diz respeito a um pedido, ou neste caso uma proposta para prorrogação do prazo de vigência da suspensão parcial do PDM e medidas preventivas para a construção da futura variante externa à Vila da Ruda. É verdade, já passaram 2 anos desde que deliberámos esta matéria. Começo por aí e apresentar esta perplexidade por isso. Enfim, a doutrina diverge se neste período de confinamento, etc., o prazo devia continuar a andar ou não. Há cautela, não vamos por aí. Vamos jogar pelo seguro, vamos fazer o pedido de prorrogação e vamos fazer figas para que, de facto, no fundo, esta obra avance rapidamente e em força, como era useiro e vozeiro falar-se anteriormente. Eu diria o seguinte, enfim, os seus vereadores estiveram na última reunião da Assembleia, onde pude, de alguma forma, apresentar o ponto de situação à data de hoje. Neste caso concreto desta empreitada, o que há a ressalvar e a assinalar é que, de facto, esta obra está no PRR, manteve-se no PRR, está na versão final, que está neste momento em Bruxelas para ser aprovada, página 135, creio. Neste caso, em concreto, da parte do município, portanto, para além desta suspensão do PDM, que ainda se mantém em vigor, por hora, aquilo que foi feito foi a questão do projeto de execução, que já está aprovado e tem as aprovações necessárias, portanto, reúne condições para lançar o concurso amanhã, se fosse necessário, pela IP. Da parte do município, nós temos as parcelas de terreno negociadas, já há uma que ainda vamos escriturar no próximo dia 10 de maio, e todas as outras avançaram para a declaração de utilidade pública, como sabem, e que está neste momento o processo, espero eu, a findar na DGAL, Direção-Geral das Autarquias Locais, para que se possa emitir a declaração de utilidade pública pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais e, posteriormente, possam dar entrada às ações em tribunal, naquelas em que não tenha sido possível chegar a acordo amigável para a expropriação de utilidade pública poder avançar. Dito isto não impede naturalmente a questão do lançamento do concurso, porquanto, se bem se recordarão, nos termos do acordo que nós temos subscrito e outorgado com a IP, o que está em causa é que o lançamento do concurso pode tomar já lugar, uma vez que o que está em causa é até a adjudicação as parcelas ficarem resolvidas. Portanto, 14, penso eu, ficarão resolvidas, as remanescentes, que serão cerca de 15 a 16, agora de memória confesso que não a tenho, desde que tenha sido entrado em tribunal o processo, que tenha havido o depósito da caução e que o município tenha uma declaração provisória para avançar, não haverá motivo nenhum para que a adjudicação não aconteça, mas naturalmente não me vou pronunciar sobre esta matéria ainda, porquanto ainda não deu entrada esse tipo de ações em tribunal e nós não sabemos que efetivamente irá haver algum procedimento cautelar, impugnatório, ou que tenha capacidade suspensiva, etc. E, portanto, neste momento é tudo o que posso comprometer, portanto, para já, e o que, cingindo-nos àquilo que é o ponto da ordem de trabalho que está aqui agendado sobre o ponto 14, é, portanto, prorrogar, no fundo, esta suspensão parcial do plano diretor municipal nesta vertente para podermos avançar com a obra da variante e depois, naturalmente, se a obra avançar, como tudo leva a crer que aconteça, no fundo, depois logo se verá se terá que fazer uma prorrogação ainda fundamentada ou não, uma vez que, como sabem, este concurso público ainda demorará algum tempo, uma vez que é um concurso público internacional. Bom, basicamente é isto e fiz já aqui uma introdução já bastante detalhada sobre o estado da arte quanto à questão da variante. Sobre isto só tenho a dizer que é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, portanto estamos em perfeita sintonia. Já dizia o Rui Veloso. Relativamente à concretização da variante. Eu só tenho aqui uma pequena dúvida e vou colocar a questão porque fiquei com essa sensação, se calhar errada, que este prazo de 2 anos já estava previsto inicialmente a prorrogação por mais 1 ano. Agora vem-se pedir a prorrogação, daí eu ter dúvidas se é a prorrogação da prorrogação ou se efetivamente é a primeira prorrogação que se pretende. Só isto.
Efetivamente é a primeira prorrogação que se pretende, ou que se requer, porquanto a nossa interpretação é que ela não é automática, ou seja, existe a suspensão do PDM vigora por 2 anos, até que as medidas estejam concretizadas ao abrigo daquilo que levou à suspensão, uma vez que elas não estão executadas, é certo, mas na lei não encontramos fundamento para considerar que existe uma prorrogação automática da suspensão parcial do PDM. Daí é nosso entendimento que devemos deliberar expressamente o pedido para prorrogação da suspensão parcial e, portanto, é isso que vamos fazer, em conformidade. Pronto, é que a interpretação que estava a fazer, Sr. Presidente, era que ela operava imediatamente porque já estava prevista a prorrogação de mais um ano. E daí estar convicto, portanto, estavas neste prazo da prorrogação e que se viesse pedir uma nova prorrogação, que se pode eventualmente pedir, que fosse a prorrogação da primeira. Mas assim, não. Digamos, é mais uma medida cautelar. Exatamente. E garantir que esta prorrogação fica deliberada. Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto 14 da ordem de trabalhos. Não havendo, se calhar passava então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade também o ponto 14 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é um pedido de compropriedade, um pedido de parecer favorável para a compropriedade, portanto o processo está devidamente instruído pelos serviços, reúne condições para ser deliberado favoravelmente nos termos dessa informação técnica, o que se propõe. Portanto, não sei se há alguma questão neste ponto 15 da ordem de trabalhos. É sempre aquela regra, confiança total nos serviços. Pois. E votar de acordo com o que os serviços apontam. É isso mesmo. Eu, por acaso, podia ter falado logo do 16 também, que é a mesma coisa, e o 17 também. Não é a mesma coisa. Os requerentes são diferentes e o objeto é diferente, mas a natureza do assunto é o mesmo. Ou seja, estamos a falar de compropriedades. André, eu se calhar no 15 tenho-me a abster no caso da ramificação familiar, não é? Acho que não é não me parece que vá tão longe, mas se quiseres à cautela fazê-lo, não fica mal. Eu não tenho nada contra, mas é só para depois não virem chatear, não é? Sim, se calhar não fica mal. Então, no 15 é a minha abstenção. Fica assente que no 15 não participaste na votação. Isso. Ok. Pronto, tirando isso, não sei se o 15 podemos votar, portanto, com esta questão que o Mário levantou e bem. É a unanimidade dos presentes, com a ausência da sala do vereador Mário Nago, que no fundo alegou impedimento. Está bem? Ponto 16. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 17. Quem vota contra? Quem se abstém? É também, então, aprovado por unanimidade. O ponto 18 da ordem de trabalhos tem que ver com um pedido que houve para a redução de uma taxa referente ao projeto de licenciamento e demolição de uma construção de uma moradia unifamiliar aqui no Beco da Água Russa, número 18, em Ruda dos Vinhos. Não vou identificar os requerentes, embora seja dentro do MARU, está devidamente fundamentado, reúne condições para poder ser despachado, ou neste caso, deliberado favoravelmente, e neste caso parece que estão reunidas todas as condições para esse efeito e se vem saudar mais uma obra de intervenção de requalificação, neste caso, dos prédios e do edificado antigo degradado. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto 18 da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então deliberar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 19 da ordem de trabalhos, que é então o loteamento número 2/1999, que é a Quinta da Ponte, Valquente de Baixo e Serjal, em que há a proposta aqui de uma substituição da hipoteca, no fundo, que estava consignada e prevista no âmbito do lote número 29, desse loteamento, pela hipoteca dos lotes 12 e 13 desse mesmo loteamento. Portanto, nos termos da informação técnica
que acompanha esta proposta. Portanto, estão reunidas condições para que esta substituição da hipoteca se possa fazer sem diminuição das garantias a favor do município e, portanto, é isso que se propõe, no fundo, substituir a hipoteca que existia sobre o lote 29 por duas hipotecas ou por hipotecas a constituir sobre os lotes 12 e 13 do mesmo loteamento. Portanto, não sei se há alguma questão dos seus vereadores, creio que, enfim, é aquela conversa que já tivemos aqui em minutos antes. Aparentemente reúne condições para que se possa deliberar favoravelmente, que é o que se pretende, e não sei se há alguma questão em concreto. Se não houver, vamos confiadamente, votando naquilo que é a informação dos serviços, votar então o ponto 19 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade então o ponto 19 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte diz respeito a um acordo entre o município da Ruda e a E-Redes, no âmbito do projeto Oeste LED. No fundo, isto foi um longo caminho até aqui chegarmos, devo confessar, mas aqui chegados, parece-me que o resultado até foi satisfatório. No fundo, estamos a falar de um valor de compensação que a E-Redes chega à conclusão que o município da Ruda deve suportar. Aliás, isto são valores que em todos os municípios vai acontecer, por respeito do chamado VLC, que é o valor líquido contabilístico dos ativos regulados, neste caso, das luminárias que não tinham ainda atingido o seu ponto de amortização e que foram substituídas por lâmpadas de tecnologia LED no âmbito do projeto Oeste LED. Nessa medida, o valor a que chegámos no âmbito do município da Ruda são 4.276,46 euros. Este valor foi aferido pela E-Redes, mas também pela Oeste Sustentável, que é quem está a dar apoio aos municípios no âmbito deste projeto, e foi também aferido no âmbito de uma inspeção e de uma fiscalização que foi promovida por uma empresa contratada pela Oeste Sustentável para fazer esta análise e apreciação das instalações que foram no terreno verificadas. Este pagamento deste valor, 4.276 euros, também está negociado com a E-Redes, que não se faça com o recurso à tesouraria do município, mas se faça por compensação de valores que o município tem a receber pelo valor da renda que é feita e que é cobrada pelo município por força desta mesma iluminação pública. Portanto, haverá aqui um encontro de contas ao abrigo do contrato de concessão e não haverá uma despesa, neste caso, da tesouraria municipal, embora haja aqui uma perda de receita neste valor de 4.276 euros, como disse, e 46 cêntimos. Portanto, estamos a falar de lâmpadas que, neste caso, são 107 lâmpadas que tinham ainda condições de utilização e que não tinham sido amortizadas posteriores a 2002. As anteriores a 2002 foram todas abatidas a este somatório e, portanto, e todas aquelas que estavam em estado degradado também foram abatidas. Portanto, chegou-se a este valor dos 4.276,46 euros, que é o equivalente a 107 luminárias que estão, neste caso, para valor líquido contabilístico e indenizável à EDP, neste caso é Redes. Bom, basicamente foi a explicação que entendi fazer deste ponto, também de uma forma muito simples, mas parece-me que a proposta e a minuta do acordo que está em anexo a esta proposta também é muito lapidar nesta matéria e, portanto, mas se houver alguma questão mais concreta, naturalmente terei todo o gosto em poder esclarecer os colegas. Presidente, eu quanto ao valor não me vou pronunciar porque penso que terão chegado dentro de um critério de razoabilidade. Mas, olhando para o protocolo e olhando para a cláusula 7ª, que diz que a responsabilidade do município da Ruda dos Vinhos, no que diz respeito aos índices luminotécnicos, resultantes da instalação das luminárias com tecnologia LED, eu não percebo nada de luz e de LEDs ainda menos. Mas presumo que isto tem a ver com aquilo que vulgarmente as pessoas dizem: olha, a rua está mal iluminada. Tem mais ou menos índice luminotécnico, deve ser isso, penso eu.
E aquela chamada de atenção que eu quero aqui fazer, se for isto, se for, como disse, tecnicamente não percebo nada, mas se for essa a questão, e uma vez que esta é da responsabilidade do município, aquilo que me é dado a observar é que muitas destas luminárias de LED, quanto mais altas estão, mais digamos assim, mais se espalha, ou seja, o efeito da luz para a rua é menor. Dá uma sensação que quando são aqueles candeeiros mais baixos, o foco ao chegar ao chão espalha mais e dá maior luminosidade. Ora, se a responsabilidade, se assim for, e se a responsabilidade é do município, parece que é o município que tem que estar atento tecnicamente à forma como são montados estas luminárias. E sendo da responsabilidade do município, quer dizer, amanhã todos vamos dizer, temos fraca luz, não é porque foi mal montado, é porque o município não zelou porque aquilo fosse bem montado, porque se diz aqui que a responsabilidade era do município, e eu queria alertar para isto, porque efetivamente já tenho dado conta que há algumas ruas, e o Sr. Presidente saberá isso tão bem quanto eu, mesmo dentro da nossa vila da Rua dos Vinhos, em que a luz é menor porque se substituiu para as LEDs. Ora, nós, nem o Sr. Presidente, nem eu, nem penso que nenhum dos presentes é contra esta substituição, porque a economia é importante e a luz também, o facto de se gastar menos e garantir essa iluminação pública é importante, mas a questão tem sobretudo a ver, penso eu, com a forma como ela é colocada, ou seja, se os postos que eram para as antigas lâmpadas, digamos assim, se calhar não são adequados para as luminárias LED. E queria colocar a questão porque, efetivamente, não sei se é isso ou não. Se for, acho que temos de ter aqui muita atenção para que não recaia sobre o Executivo, hoje o Sr. Presidente, amanhã outro qualquer que seja, a responsabilidade porque a rua não está bem iluminada. Porque passa a ser uma questão técnica, não é sequer uma questão política, mas tecnicamente, se estiver mal executada, os políticos é que levam, passa a expressão, na cabeça. Ok, muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente a essa matéria, queria dizer o seguinte: nós temos, de facto, um acordo com a Oeste Sustentável. A Oeste Sustentável foi quem, no fundo, apoiou os municípios, através da Cima Oeste, a levar a cabo este concurso de modelo ES para substituição das luminárias. E, de facto, a Oeste Sustentável é que tem dado esse apoio técnico aos municípios, porque, efetivamente, também nós não temos competência técnica nesta matéria de iluminação pública. Em última instância, eu diria o seguinte: a responsabilidade da gestão deste caso da rede é municipal, ou seja, mesmo a EDP, que é neste momento a concessionária do restante rede que não está neste momento em LED, a rede não deixa de ser do município, a rede é municipal. O que está é concessionada à EDP e é a EDP que tem um contrato que lhe diz que tem que substituir e que não pode o município intervir na rede. Neste caso em concreto, a entidade que ganhou o concurso para substituir os LEDs, que é a Claro Oeste, essa entidade é que tem a obrigação contratual de fazer essa monitorização e esse acompanhamento permanente e até a substituição de LEDs danificados, etc., ao abrigo do contrato. Portanto, do ponto de vista contratual, essa responsabilidade está passada do município para a entidade que ganhou o concurso e instalou os LEDs, ok? Pronto, ou seja, não vai ser, agora citando nomes, ou o Carlos Eletricista, ou o Helder, ou o Luca, que vão, os eletricistas do município que vão ver a iluminação pública. Uhum. Essa iluminação pública, quem tem a obrigação contratual, em nome do município, claro, que é o dono, mas em nome do município, quem tem a obrigação contratual de fazer algo é de facto a Claro Oeste. É de facto a Claro Oeste. Objetivamente, aquilo que posso dizer também em termos de sentimento ou sensação das iluminações, neste caso substituídas por LED, aquilo que digo é que em contexto rural a ideia que eu tenho é que a sensação de luminosidade enfraqueceu. Ou seja, há uma sensação generalizada que em meio rural estas LEDs, como têm um foco que não espalha tanto como a iluminação anterior, o sistema anterior, eu diria que a sensação de luminosidade é menor. Mas em meio urbano, eu diria que quando as ruas são mais estreitas
Temos, por exemplo, o exemplo da parte antiga da vila e temos o exemplo de algumas urbanizações onde a sensação de luminosidade dos transeuntes e daquelas pessoas que residem lá até aumentou, até melhorou, porque é uma luz mais clara, mais forte, um foco mais forte. Portanto, é um sistema que nós temos que melhorar, sem dúvida. O progresso também, hoje em dia, nos leva a fazer isso. Há algumas situações que refere bem, foram já corrigidas, não sei se estava a falar disso, mas creio que aqui na Rua Irã de Lisboa... Sim, era um dos casos. E na Avenida Afonso Henriques, nas situações mais problemáticas, nós já reforçámos, através da EDP e também com o Claro Oeste, os focos, ou seja, quer no cruzamento do antigo externato, quer no cruzamento para a Gesteira, quer, portanto, também numa outra situação, por exemplo, junto ao centro de saúde, já foram reforçadas os focos de iluminação e penso que hoje essas zonas mais sombrias, entre aspas, que existiam, já foram regularizadas. Portanto, enfim, é uma situação permanentemente em melhoria, naturalmente, mas que eu penso que hoje já está muito mais estável e que, naturalmente, quer a Claro Oeste, quer os municípios, quer a Oeste Sustentável, procurarão fazer o melhor trabalho possível nessa matéria. Deixa-me só dizer isto, que é aquilo que é o meu sentimento. Eu penso que isto não é uma questão de potência. A potência até pode ser adequada. Agora, se tecnicamente os LEDs devem ser colocados a um nível mais próximo do solo e não estão, depois, digamos, nós não tiramos o verdadeiro partido de ter uma iluminação LED. Esta é que é a questão que me parece fundamental, porque estamos a utilizar exatamente os mesmos postos que utilizávamos para outro tipo de iluminação e eu acho que é aí que faz com que, por vezes, não se retire o verdadeiro efeito dos LED, ou porque espalha de modo diferente, ou porque espalha menos, e dá claramente a sensação, se for numa rua aberta e em espaço rural, então ainda é mais evidente isso, parece que a luz é fraquinha. E tecnicamente, se calhar, a potência que chega ali às LEDs era exatamente a potência que já chegava para outro tipo de iluminação. Mas basta ela não estar, se calhar, adequada na sua colocação ao solo para depois dar essa ideia de que temos uma iluminação pública deficiente. E era isso que eu acho que temos que todos contribuir para melhorar. É só nesse aspecto. Está bem, obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há alguma questão adicional em relação a isto. Este ponto, o ponto 20. Se não houver, eu colocaria à votação o ponto 20 da ordem de trabalhos. Quem vota contra, quem se abstém, é então aprovado por unanimidade. Enfim, chegamos ao final do último ponto da ordem de trabalhos. Os documentos para conhecimento estão aí em sequência. Enfim, não sei se haverá alguma questão, mas creio que não. Se não houver, resta-me então agradecer a presença e participação de todos nesta reunião. A próxima reunião, conforme combinado, será presencial no auditório. E pronto, muita saúde e até breve. Tudo a correr pelo melhor, está bem? Muito obrigado a todos.